E aí pessoal, essa daqui é a minha quarta videoaula. Dessa vez eu vou falar sobre estruturas de controle em PHP, visto que as minhas duas primeiras videoaulas tratavam sobre PHP mais SQL. Então dessa vez eu quero fazer algo mais básico para aqueles que ainda não chegaram assim no nível de mexer com banco de dados. Então eu vou mostrar algumas estruturas de controle aqui e uma estrutura de repetição também. Mas começando pelo if, que é uma estrutura de controle. O if ele contém uma condição e um trecho de código. Então ele executa o código somente se a condição for verdadeira. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável n e vou atribuir o valor 1 para ela. Então eu vou criar um if que vai dizer o seguinte: se n for igual a 1, ele vai cair para executar esse código aqui. Lembrando que eu estou usando dois sinais de iguais porque eu quero fazer uma comparação e não uma atribuição de valor, como no caso aqui de cima, onde eu estou atribuindo o valor 1 para a variável n. Então aqui eu quero verificar se n é igual a 1. Então se for, vai dizer caiu no if. Apareceu aqui, caiu no if, porque if foi executado, lógico. Então eu vou criar um else, dizendo o seguinte: caiu no else. E vou atribuir o valor 2 para a variável n. Então caiu no else. Visto que if não é verdadeiro, então automaticamente ele executou o else. Mas eu também posso ter mais de um if para fazer testes. Eu posso criar um else if que vai ser verificado caso o primeiro if dê false. Então ele vai testar este. Caso seja falso, a condição seja falsa, ele vai entrar neste. Caso seja falso, ele vai cair por último no último else aqui. Então eu vou fazer aqui n igual a 2. E vou colocar eixo caiu no else if. Então agora eu tenho três condições. Eu tenho a primeira que diz que se n for igual a 1 vai para ser executada. A segunda, caso n seja igual a 2. E a terceira é como se fosse uma default, ou seja, se as duas primeiras derem falso, vai sempre cair nela. Então como n está valendo 2, caiu no else if. Agora se eu colocar n valendo 3, vai cair no else. Como essas duas condições foram falsas, caiu aqui no else. Então agora eu vou mostrar o switch. O switch tem uma condição e diversos cases. Os cases são os caminhos, no caso, que a página pode seguir. Então eu escrevo aqui switch e coloco a variável aqui dentro. Então, case 1, ou seja, se a variável valer 1, vai ser executado o que tiver nesta linha aqui. Então, n igual a 1. Tem que utilizar o break para que as outras linhas também não sejam executadas. N igual a 2. E uma default, ou seja, caso nenhum dos cases seja realizado, vai ser executado default. N igual a x. Como n é igual a 3, deu o resultado que n é igual a x. Então vou mudar o n para 1. E ocorreu aqui o primeiro case. Se eu tirar o comando break, vai mostrar n igual a 2 também, mesmo sendo falso.
Então tem que deixar o break sempre aqui após os comandos. Então essas daí são as estruturas de controle do PHP e de diversas outras linguagens de programação, pois praticamente toda linguagem de programação tem essas estruturas e são praticamente iguais em todas as linguagens, muda pouca coisa na sintaxe. Então eu estava pensando em fazer as estruturas de repetição também, mas eu vou fazer em outra videoaula, juntamente com essa daqui agora, logo após, porque se eu fazer direto pode bater mais que 10 minutos, aí eu vou ter que quebrar em duas partes para pôr no YouTube. Então valeu, pessoal.